Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje é quarta-feira, dia 2 de julho, nós estamos na 13ª semana do tempo comum. Deus é generoso para ouvir e atender os que o invocam de coração sincero, libertando-os da influência do mal. Conscientes de que aos que buscam o Senhor, nada falta, nem faltará. Vamos ouvir a palavra do dia de hoje. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, pela graça da adoção nos tornastes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Leitura do livro do Gênesis. Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu o filho Isaque. Entretanto, o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara, porém, viu o filho que a egípcia Agar dera a Abraão, brincando com Isaque. E disse a Abraão: manda embora essa escrava e seu filho, pois o filho de uma escrava não pode ser herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito desgostoso com isso, por se tratar de um filho seu. Mas Deus lhe disse: não te aflijas por causa do menino e da tua escrava. Atende a tudo o que Sara te pedir, pois é por Isaque que uma descendência levará o teu nome. Mas do filho da escrava farei também um grande povo, por ele ser da tua raça. Abraão levantou-se de manhã, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, colocando-os no ombro dela. Depois entregou-lhe o menino e a despediu. Ela foi embora e andou vagueando pelo deserto de Betsabeia. Tendo acabado a água do odre, largou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, à distância de um tiro de arco, pois dizia consigo: não quero ver o menino morrer. Assim ficou sentada defronte o menino e pôs-se a gritar e a chorar. Deus ouviu o grito do menino
E o anjo de Deus chamou do céu a Agar, dizendo: Que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino do lugar em que está. Levanta-te, toma o menino e segura-o bem pela mão, porque farei dele um grande povo. Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço de água. Então encheu o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se um jovem arqueiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Meus filhos, vinde agora e escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual o homem que não ama a sua vida, procurando ser feliz todos os dias? Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus nos gerou pela palavra da verdade, como as primícias de suas criaturas. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: O que tens a ver conosco, filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles, estavam passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, ao meditar a palavra de hoje, nós vemos que no texto da primeira leitura, Deus cumpre
a promessa que fez a Abraão, o nascimento de seu filho com Sara, Isaque. É por Isaque que uma descendência levará o teu nome. Porém, havia ali um problema, criado pela própria Sara e Abraão, porque eles haviam se antecipado à promessa de Deus e agiram sem consultar a Deus e erraram. E aí tem Isaque um filho com Agar, a escrava de Sara, que se chama Ismael. Mesmo assim, Deus não abandona Ismael, nem sua mãe. Pelo contrário, faz também de Ismael um grande povo. Meus irmãos e irmãs, muitas vezes nós nos antecipamos e acabamos atrapalhando a promessa de felicidade que Deus tem para nós em nossas vidas. Precisamos aprender o temor de Deus. Precisamos ouvir o Senhor. Porque o Senhor é que vai nos libertar de toda angústia. O Senhor é que vai nos trazer tudo aquilo que necessitamos para que sejamos felizes. Respeitai o Senhor, diz o Salmo, porque nada faltará aos que o temem. E essa promessa de Deus para nós precisa que nós sejamos ou utilizemos da sabedoria, da mansidão para atingir a promessa que Deus tem para nós. Porém, Ele conhece as nossas fraquezas e Ele nunca desiste de nós. Grite a Deus e será ouvido. Porque, diz o Salmo, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Sempre Ele nos ouvirá quando realmente pedirmos de coração. Mesmo que a gente erre durante o nosso caminho, Ele vai dar a cada um aquilo que necessita para continuar na caminhada. No Evangelho, contemplamos Jesus, o poder e a autoridade de Jesus sobre as forças demoníacas. Jesus expulsa o mal e anuncia a chegada do reino de Deus. A cena do Evangelho acontece em uma região pagã. E nesse território, à outra margem do lago, os demônios reconhecem quem é Jesus, o Filho de Deus. A expulsão dos demônios é marcada pela manada de porcos que se atira no lago. Contudo, os homens libertados da força maligna não acolhem Jesus, mas pedem que ele se retire da cidade. Isso nos mostra, meus irmãos e irmãs, nos deixa claro que a salvação é de ordem pessoal e requer decisão, adesão e compromisso. Porque Deus quer salvar a cada um de nós. E através de seu Filho Jesus, Ele ofereceu condição para que todos
nos salvemos, mas eu e você vamos nos salvar se quisermos, se decidirmos, se nos comprometermos com isso, porque Deus não vai nos forçar a nada. Ele é misericordioso e tantas vezes quantas nós erramos, Ele nos acolhe se pedirmos, mas não nos força a fazer aquilo que não queremos. É necessário que haja da parte de cada um de nós decisão, adesão e compromisso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Transforme a sua vida e a de muitos outros. Nossa comunidade católica está envolvida em diversas obras sociais, de distribuição de cestas básicas à construção de creche. Cada ato de generosidade conta. Colabore com a comunidade. Mesmo uma pequena contribuição pode significar menos sofrimento ao próximo.